A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Ezequiel, capítulo 20, vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Pedir para você compartilhar, deixar teu like, fazer a tua inscrição para que o canal venha crescer e alcançar mais almas para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia! E aqui em Ezequiel, capítulo 20, fala a respeito, né, aqui do povo de Israel, né? Aqui, começando o verso 1, sobre aqui, a indagação dos anciãos. E aconteceu no 7º ano, no 5º mês, aos 10 dias do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel e consultaram ao Senhor e se assentaram diante de mim. Então aqui os anciãos foram até o profeta, né, Ezequiel, ali, e aqui quando fala 7º ano, correspondente à duração do cativeiro do profeta, né? Então aqui os anciãos foram até Ezequiel devido a falsos profetas dizendo que agora os exilados iriam ter uma oportunidade de vida, de uma restauração rápida, que os exilados iriam ali conseguir prosperar, que eles iriam estar bem rapidamente. Mas, né, quando chegaram ao profeta, vamos ver o que o Senhor falou? E veio então para mim a palavra do Senhor dizendo, então o Senhor falou, se revelou ao profeta: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diz-lhes assim: Assim diz o Senhor Deus, a mim vieste consultar, vivo eu, que eu não vos responderei, diz o Senhor. Então o Senhor ali não queria conversar, não queria falar, porque, né, aquele povo estava ali em idolatria. Eles amavam a idolatria, né? Eles queriam, professavam culto ao Senhor, mas interiormente eles ali tinham as idolatrias. Queres tu julgá-los? Julgá-los ia tu, ó filho do homem, notifica-lhes as abominações. Isso quer dizer, o Senhor estava dizendo que o Espírito Santo de Deus ali, né, estava pedindo para que eles viessem notificar ali aquele povo as abominações que eles estavam cometendo. E é o próprio Espírito Santo de Deus que vai mostrar ali a culpa de cada um deles. Isto é, não é o homem que vai expor o pecado do outro, mas o Senhor dizendo, queres tu julgá-los? Nós não podemos julgar ninguém, né? Julgá-los ia tu, ó filho do homem. Então notifica-lhes as abominações de seus pais. Isto é, nós temos que mostrar aonde está o erro, né? Mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Aí, continuando ainda aqui, né, no capítulo 20, no verso 9, diz assim: E contudo, por causa do meu nome, para que não se profanasse diante dos olhos das nações, no meio das quais estavam, cujos olhos eu me fiz conhecido deles, atuei para os tirar da terra do Egito. Então, o Senhor dizendo que o Senhor atuou para tirar eles da terra do Egito, não porque eles eram um povo santo, perfeito, era um povo escolhido e por causa do zelo do Senhor para com o nome dele. Muitas das vezes o Senhor livra o homem de uma situação por causa do nome dele, por causa do nome do Senhor que está ali diante das nações, está ali, né, em evidência. Aleluia. Aí, continuando, verso 10. Tirei-os, pois, da terra do Egito e os trouxe ao deserto, e os dei os meus estatutos, e fez conhecer os meus decretos, pelos quais os homens que o cumpra viverá neles. Então, o Senhor deu leis, né, para Moisés, para que eles ali andassem naquelas leis, né? A gente sabe que a lei, ela não tem, né, o poder de purificar o homem, mas era uma instrução do Senhor para que eles andassem nos caminhos. Aí, continuando. Eles deis também os meus sábados para que fossem por sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifico. Os sábados, né, ali, é um dia de repouso. Ao servir, era um dia em que eles tiravam para adorar ao Senhor. Então, hoje, quando nós servimos a Cristo, isso já constitui guardar o sábado, porque nós amamos a Cristo, nós reconhecemos Ele como nosso Salvador. Então, isso é guardar a presença do Senhor, né? Quando diz ali, eu sou o Senhor que o santifico, né? Então, Jeová
Nikadiskim, né? Quer dizer, eu sou o Senhor que os santifico. Então, todo nós crentes, né, só somos santificados e permanecemos assim se nós andarmos em propósito daquilo que Jesus fez na cruz. Quando nós olhamos Jesus como o nosso caminho, né? Pelo feito que Jesus fez por nós lá na cruz. Aí no verso 13 diz assim: mas se rebelaram contra mim a casa de Israel no deserto. Eles ficavam murmurando, se rebelando, adorando outros deuses. Não andaram nos meus regulamentos e desprezaram os meus decretos, os quais o homem que os cumprir viverá neles, e os meus sábados profanaram grandemente. Isto, eles começaram a procurar deuses segundo os seus corações, eles começaram a não querer cumprir a vontade de Deus. E quando eles profanaram, né, o sábado, isso, eles não cultuaram o Senhor, eles esqueceram de Deus. E hoje, quando nós não colocamos Jesus no centro da nossa vida, nós estamos fazendo como esse povo. Hoje, o nosso sábado é nós reconhecermos aquilo que Jesus fez todos os dias da nossa vida. É darmos glórias e rendermos culto ao Senhor. Eu disse, portanto, que iria derramar sobre eles a minha ira no deserto para os consumir. Né? Então, quando os pais ali, eles endureceram-se no pecado, também agora os filhos estavam ali sendo tendo como exemplo aquilo, seguindo aquilo que os pais deles já tinham feito. Então, eles estavam possuindo a mesma natureza ali corrupta dos pais deles. Eles estavam fazendo aquilo que o exemplo, né? Por isso nós temos que tomar cuidado, que o exemplo fala mais do que muitas palavras. Mas operarei por causa do meu nome, para que não fosse profanado à vista dos pagãos, diante de cujos olhos o havia tirado. Então, o Senhor mostra aqui a razão pelo qual ele não destruiu o povo. A razão de muitas das vezes o Senhor não destruir o povo, né? Que carrega um nome, que leva ali o nome de Cristo. Por quê? Porque para não dar mau exemplo para aqueles que ainda não são, né? Por amor, para que o nome, né? Para que o nome do Senhor não fosse profanado à vista dos pagãos. Isto é, porque quando nós estamos ao serviço do rei, é o nome de Deus, né, que nós estamos levando, não é o nosso nome. Por isso aqui nós temos que tomar cuidado. O único caminho, a única fonte tem que ser Jesus, né? Nada além do que Jesus. Nada pode nos livrar, nos libertar, nada. Apenas o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente. É ele que restaura, salva e liberta. Eu também vos levantei a minha mão no deserto para não os introduzir na terra que lhe tinha dado, a qual flui leite e mel, e é a mais formosa de todas as terras. Então o Senhor dizendo que foi ele que levantou a mão dele e não permitiu que esse povo entrasse nessa terra que mana leite e mel, né? Então, nós aprendemos que Israel tinha chegado bem perto da promessa. Israel tinha chegado bem perto da promessa, mas ali eles pecaram de alguma forma. Eles começaram a adorar, pecar contra Deus e contra os princípios do Senhor. Então, o Senhor colocou a mão para que eles não entrassem nessa terra que mana leite e mel. Aleluia! Porque desprezaram os meus decretos e não andaram no meus regulamentos. E os meus sábados profanaram, porque o seu coração ia após os seus ídolos. Então, aqui que o Senhor fala, né? Quando não desprezaram os meus decretos, são as leis que o Senhor deu. Embora essas leis, né, elas são vindas do Senhor, foi o próprio Deus que deu a Moisés, elas não produzem ali, né, santificação no homem, né? Mas somente uma obra efetuada através de Jesus lá na cruz, que é perfeita, é agradável, é inquestionável, ela pode gerar em nós um novo nascimento. Então, somente aquilo que Jesus fez por nós lá na cruz. Então, quando nós entendemos que somente Jesus pode nos levar para esse caminho de vitória e salvação. Ali aquele povo ainda não tinha Jesus, né? Aquele povo ainda não tinha recebido o Messias, mas eles tinham que guardar os sábados, isto é, eles tinham que cultuar a Deus, o Criador do céu e da terra, e seguir os caminhos do Senhor, os decretos, mas eles profanaram, eles criaram para eles deuses que não eram verdadeiros, né? Aleluia. Aí, continuando aqui no verso, aí fala a respeito da idolatria de Israel, né?
na terra da promessa. Eles entrando na terra da promessa, muitos deles ali não entraram, e os que entraram começaram a profanar ali aquele lugar. Aí no verso 28 diz assim: porque eu os introduzi na terra sobre a qual eu tinha levantado a minha mão, para lhes dar. Mas olharam para toda a colina alta e para toda a árvore espessa, e ali sacrificaram as suas vítimas, e ali apresentaram a provocação das suas ofertas. Ali puseram também os seus aromas suaves, e ali derramaram as suas libações. Então o Senhor dizendo, né? Eles ali fizeram um descaso. O Senhor deu uma vitória, deu uma bênção, derramou sobre eles uma terra que manava leite e mel. E de vez eles dar glória ao Deus poderoso e santo, ao invés de eles cultuarem esse Deus, eles foram fazer sacrifícios a deuses, a outros deuses, né? Que foram ali sacrificar as suas vítimas, sacrificavam até os seus próprios filhos por causa dos bens materiais. E eles não entendiam que as bênçãos vinham do Senhor. E nós temos que tomar cuidado que tudo aquilo que vem à nossa mão, nós temos que reconhecer que é o próprio Deus poderoso e santo que colocou em nossas mãos. Nós temos que dar glória ao Senhor, glorificar o nome dele. Nós temos que usufruir de tudo aquilo que o Senhor põe em nossas mãos, reconhecendo que não é nosso, que nós somos peregrinos nessa terra. Nós temos que usar aquilo, desfrutar daquilo que Deus dá para nós, como se não fôssemos, nós não somos, né, dono de nada. Nós estamos como peregrinos, amém? Para que isso não suba no nosso coração. Então, nós aprendemos que o acesso a Deus, o perdão e a justiça só pode ser desfrutado por meio da expiação de Jesus na cruz. Então, aqueles homens, eles estavam desfrutando de algo, mas não estavam entendendo. Eles não estavam entendendo que eles estavam sendo permitidos ser desfrutado tudo aquilo na vida deles por causa do amor misericordioso de Deus. Então, nós entendemos que o acesso a Deus, o perdão dos pecados e a justiça vem somente através do que Jesus fez na cruz, né? E nós temos que nos agarrar a isso. E continua no verso 30, e dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não vos contaminais a vós mesmo de maneira de vossos pais, que fornicais após as suas abominações. Então, o Senhor alertando, não venha errar como seus pais erraram, não venham fazer deuses segundo o seu coração, não venham cometer as mesmas falhas que os seus pais cometeram, mas permaneça fiel, não faça os mesmos erros que os seus antepassados fizeram. Assim o Senhor falou com Israel, né? E muitas das vezes o Senhor permitiu, ele segurou mais um pouquinho a bênção, de vez ele liberar a bênção. Por quê? Deus conhece o coração do homem, ele viu os homens ali cultuarem outros deuses. Como o Senhor poderia continuar a abençoar um povo que estava sendo ingrato e não reconhecia que era o próprio Deus que estava derramando, que colocou eles numa terra que manava leite e mel? Então, em todo lugar em que nós estamos, a glória é do Senhor, o poder é do Pai, né? E quando o Senhor segurava, fazia eles retrocederem um pouco, segurava a bênção, e ali os punia, era para chamar esse povo para ele, porque Deus não é um Deus... A ira do Senhor muitas das vezes se acendeu e ele não permitiu ali, né, afunilar, acabar com aquele povo por amor ao nome dele, porque era o nome do Senhor que estava em jogo. Mas o Senhor também tem um amor, ele queria resgatar. E muitas das vezes o Senhor vai passar no moinho, ele vai limpar, vai peneirar, até novamente fazer o barro ali, ir para mondoleiro. Porque nós precisamos tirar de nós tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que contamina. Tudo que nós vamos fazer, que seja para a honra e glória do Senhor Jesus, que seja no nome de Jesus. Nós não podemos, nós não somos capazes, mas é Deus quem nos capacita e nos ajuda. Nós temos que reconhecer o quanto somos falhos e necessitamos do amor de Cristo, né? Mas o Senhor daí diz, né, no verso 35, e vos levarei para o deserto dos povos e ali litigarei convosco cara a cara. Isso é o Senhor agora ia levar aquele povo, né, para o deserto de Petra, né? O Senhor ali, ele próprio ia tratar frente a frente com aquele povo. Como entrei em juízo com os vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor, né? Então o Senhor, ele sempre vai querer nos confrontar para que nós venhamos. O Senhor sempre vai nos direcionar, vai nos exortar para que nós venhamos entender
que existe um Deus soberano, que nós temos um dono, que nós temos que dar satisfação para esse Deus. Não podemos viver segundo a nossa carne, a nossa vontade, mas é segundo a vontade do Pai, né? E no verso 37 diz assim: eu vos farei passar debaixo da vara e vos farei entrar nos vínculos do pacto. Então o Senhor está dizendo, é eu que vou pôr vocês na linha novamente. Eu sei o que eu estou fazendo. Sou eu que estou com a vara, né? Ali, ó. E vos farei passar debaixo da vara, isto é, a vara do castigo. E era necessário aquele povo passar por um tempo de tribulação. E assim vai ser com o povo de Israel. O Senhor vai permitir esse povo que não aceita Cristo passar por uma tribulação para que eles venham reconhecer quem verdadeiramente é Deus. Aleluia! Mas aí depois o Senhor promete uma restauração para o povo. Como um incenso agradável os aceitarei quando tiver tirado dentre os povos e os tiver congregado dentre as terras em que estáis espalhados, e serei santificado em vós aos olhos das nações. Isto é, quando esse povo aceitar, adorar e reconhecer que Jesus é o próprio Deus, né? Quando eles forem santificados diante das nações, terão que reconhecer aqueles que não aceitam Cristo, naquele grande, aqui quando tiver na tribulação, quando estiver diante das nações, eles irão reconhecer que Jesus é o Salvador. Amém? Assim temos que ser nós, né, os cristãos. Nós temos que aceitar que somos aceitos por Deus através da graça de Jesus Cristo. Nós só somos amados através da graça de Jesus. Também esse povo de Israel só serão aceitos quando aceitarem o sacrifício de Deus por nós. Eles ainda estão esperando o Messias, e o Messias já chegou, já veio, está aí. Ele está disponível para todo aquele que aceita. Nós temos que aceitar, nós temos que agarrar essa oportunidade todos os dias que Deus nos deu, de aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. Jesus morreu na cruz para nos dar vida e vida em abundância, para nos ajudar, né? E nós continuando a ler aqui, nós vamos ver que o Senhor, Ele tem misericórdia. E quando o povo aqui, eles não, né, aceitam o sacrifício de Jesus, eles pagam um preço. Eles estavam perto de receber uma bênção e não entraram naquela terra. E depois, quando entraram naquela terra, profanaram aquela terra. Eles começaram a dar graças a outros deuses, a louvar e adorar outros deuses. Eles esqueceram de Deus, né? E é muito triste isso. Aí depois fala aqui, né, a respeito da profecia contra o sul e a destruição de Judá e Jerusalém. Então, nós vamos ver aqui, ó. E veio minha palavra do Senhor, no verso 45. Filho do homem, dirige o teu rosto ao sul e derrama as tuas palavras contra o sul e profetiza contra os bosques do campo. E dirás ao bosque do sul, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Deus, eis que eu acenderei em ti um fogo, ao qual consumirá em ti toda árvore verde, toda árvore seca, não se apagará a chama do fogo, e serão queimados nela todos os rostos do sul e do norte, né? A árvore verde simbolizando os justos, e a árvore seca aqueles que são injustos, né? Quando inclui aqui os justos, né, junto aqui, quando vai vir essa justiça, mas nós entendemos uma coisa, muitas das vezes o justo, ele paga junto com o injusto, né? Quando a gente está no meio de uma nação injusta, um povo idólatra, um povo, às vezes a nação vai sofrer, mas uma coisa o Senhor nos garantiu, que Ele nos livra, nós vamos passar pelo fogo, mas nós não vamos nos submergir, né? Nós vamos estar ali seguro pela mão do Senhor, nós vamos estar protegidos pelo próprio Deus. Então, nós temos que descansar no Senhor. O Pai poderoso e santo é Ele quem vem e nos guarda e nos livra de todo o mal, né? Nós podemos passar, sim, porque o Senhor diz que o justo, tá dizendo aqui que o justo vai passar junto com o ímpio, né? Ali pelo fogo, né? Que diz que vai queimar, é a profecia do Senhor. Mas uma coisa nós temos, o justo, ele vai ter ali uma vida eterna. Ó, não se apagará a chama do fogo e serão queimados nela todos os rostos, desde o sul até o norte. Então, o Senhor está dizendo assim que a justiça dele, a ira dele é derramada em todo lugar. Vai ter um dia, né, que o Senhor vai querer, ele vai vir para resgatar o seu povo.
Ele vai vir para derramar a sua justiça. Por enquanto nós temos um advogado fiel, um sacrifício perfeito e agradável, que é Jesus. E se nós aceitarmos esse sacrifício, nós estamos guardados em Deus. Por mais que muitas das vezes a gente vê as injustiças no mundo, mas aquele que aceita Jesus como teu Salvador, ele tem uma promessa de ressurreição, de libertação, né? Então nós temos que descansar. E o Senhor diz lá em Isaías 43, assim no verso 2: quando passares pelas águas, estarei eu contigo, e se pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Sou eu o teu Salvador. Ao Egito dei por teu resgate, Etiópia e Seba em teu lugar. Isto é, o Senhor, ele tá dizendo que vai ser ali, né? Vai ter um momento em que vai acontecer isso, da justiça dele vir tanto sobre os justos e os injustos, mas ele em tudo está conosco. E toda a carne verá que eu sou o Senhor e acendi e não se apagará, né? O Senhor está dizendo que esse cumprimento, né, isso vai acontecer. Tudo isso que foi dito aqui nessa profecia é uma profecia divina e ela vai se cumprir, querendo o homem ou não. Por isso a necessidade de nós, mesmo em tempos de abundância ou de escassez, estarmos confiantes em Deus, adorando em reverência e não murmurar contra Ele. E Ele é quem nos livra, né? Ele quem nos guarda, aleluia. Então, muitos, né, ali maus vão sofrer, junto vai estar ali os justos, mas enquanto os maus vão para um sofrimento eterno, os justos, eles serão apoiados por aquele sacrifício de Jesus na cruz, né? Serão resgatados, né? E nós vamos ter uma ressurreição que nos vai levar para uma vida gloriosa. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para a tua vida. E disse eu então: ah, Senhor Deus, eles dizem de mim, não é este um proferidor de parábolas, né? Então, aqui muitos deles iriam ter essa incredulidade. Muitos deles iam pensar: está ali amedrontando o povo, está ali agora. O profeta estava dizendo: eles não vão acreditar em mim, porque eles vão dizer que eu estou amedrontando ele, enquanto muitos estão incentivando ele. Mas sabe que o Senhor traz uma palavra dessa, né? É tão bom te pregar palavra de vitória, bênção, o Senhor vai fazer. Mas quando o Senhor dá uma palavra dessa, nos mostrando o que ele disse para o povo de Israel, o povo escolhido do Senhor, e nós fomos agregados a Deus através do que Jesus fez na cruz, o Senhor está dizendo: não importa se é na luta ou se é na vitória, nós temos que adorá-lo. E a nossa vida, nós temos que olhar para a Nova Canaã, uma terra que mana leite e mel, mas é uma terra que o Senhor está preparando no céu para nós, né? É uma terra que está lá guardada, e o Senhor Jesus disse que ele ia, e não era para ficar perturbado, que na casa do Pai tem muitas moradas, e ele mesmo estava indo preparar para nós um lugar. Então, nós não podemos ficar preocupados com o que vai acontecer, né? A palavra do Senhor diz que vamos passar por um momento de tribulação, mas aquele que está em Cristo Jesus é mais que vencedor. Aquele que está guardado em Cristo, ele não tem que temer. E mesmo quando a gente vê que aqui quando fala, né? E eu acenderei em ti um fogo, a qual consumirá em toda a árvore verde e toda a árvore seca. Não se apagará a chama, fogo, e serão queimados. Nela todos os rostos, desde o sul até o norte. Nós não temos que temer, porque o Senhor, ele vai ser obrigado a exercer tudo isso para aniquilar todo o mal da face da terra. Mas aquele que está em Cristo Jesus, ele permanece, o Senhor guarda, livra, resgata, protege. Nós passamos por um momento, né, difícil aí na área da saúde, globalmente falando, e nós estamos aqui. Muitos se foram, né? Mas está na glória com o Pai. Muitos outros se perderam porque não aceitaram esse Cristo, mas em tudo nós permanecemos, e nós temos que permanecer falando do amor de Cristo e alertando. O que nos pode levar à morte espiritual é nos afastarmos do amor de Cristo, negarmos Jesus, não aceitar o sacrifício dele na cruz. Deus deu Jesus para morrer na cruz por nós. Amém? O Senhor tem uma promessa, e em tudo nós vemos
Que o Senhor, ele leva o povo para se converter. Ele faz o povo passar por dificuldades, por momentos difíceis, para converter o povo ao coração dele. O Senhor não é um Deus tirano, não é um Deus maldoso, mas ele só quer que nós venhamos ser obedientes. O que o Senhor está pedindo para mim e para a tua vida? Venhamos tirar toda a idolatria do nosso meio. Toda a idolatria da nossa casa, do nosso ministério, toda a idolatria que possa estar dentro de nós. O Senhor não quer que nós venhamos estar com o coração voltado para coisas que não é dele. Uma é a verdade. Jesus veio, a promessa desde lá de Gênesis, desde o começo da Bíblia. Ele veio, morreu na cruz para nos deixar um ajudador, o Espírito Santo de Deus. E ele voltará para resgatar um povo. Nós sabemos que o Senhor vai ser necessário, vai ter o juízo, né? Vai ter os momentos em que o Espírito Santo de Deus já vai ser retirado da terra e o povo vai ter que por si próprio buscar a Cristo. Mas nesse tempo, aquele que já aceitou Cristo, a igreja de Deus, de Jesus, essa será arrebatada, num piscar de olhos, né? Então que nós venhamos crer, confiando e acreditando que o Senhor é quem nos livra e nos guarda e nos protege. Que o Senhor está mostrando aqui, aquele povo estava perto de receber uma bênção e não receberam por quê? Porque estavam com o coração voltado para a idolatria, começaram a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Quando recebeu a bênção, começou a glorificar outros deuses, ficou preocupado mais com a bênção do que com o abençoador, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu quero ser um empresário, mas a pessoa, ela às vezes no pouco que Deus tem posto na mão dela, ela tem ali ficado tão apegada àquilo, tão atarefada com aquilo que ela não tem dado conta. Imagina se Deus vai dar mais. Não vai dar mais, porque aquilo já está tirando a presença dela diante de Deus. Como que o Senhor pode abençoar mais? E que nós possamos todos os dias nos render ao Senhor em oração, cultuando, adorando Ele de todo o nosso coração. É isso que o Senhor quer, que nós venhamos nos render totalmente a Ele e confiando que a obra dEle é abençoadora. O Senhor nos ama, Ele tem para nos dar, tem para derramar sobre nós, mas Ele exige uma coisa, um coração puro e quebrantado, adorando somente a Ele, amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que Ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.